essa porção profética tem um pano de fundo histórico muito intenso no que se refere a conquistas e a avanços. Mas quando falamos de conquistas e avanços, todos nós desejamos galgar esse tipo de estação, desejamos viver essas coisas. Nós queremos alcançar níveis novos, nós desejamos conquistar e avançar. Mas eu pergunto nessa noite, o que nós faremos ao adentrarmos numa estação de conquistas? O que você fará? O que nós faremos como administradores com os avanços que o Senhor tem nos confiado? Porque Ele deseja nos fazer avançar, mas o Espírito Santo de Deus nos leva a essa pergunta neste momento. O que nós faremos com aquilo que Ele tem nos confiado? Como nós lidaremos com as bênçãos do Senhor que estão sendo derramadas sobre nós? Porque o nosso Deus é galardoador, Ele é abençoador. Mas precisamos entender que à medida que o Senhor nos abençoa, nós somos chamados à responsabilidade em administrarmos corretamente aquilo que Ele tem nos confiado. Porque tudo que nós fazemos dentro do reino de Deus, na esfera do governo do Senhor, terá um caráter de semente. Seja uma semente de vida, seja uma semente de morte. Por isso existem ciclos de vida e ciclos mortais que são frutos das nossas semeaduras. Que tipo de semente nós estamos lançando? O problema é que ciclos, em seu próprio conceito, já nos remete a algo que tende a voltar. É cíclico. O que seria um ciclo mortal? É um momento em que entramos em estações de colheitas cujas estações parecem ser inquebráveis. Parece que a nossa vida nunca sai daquele lugar. Parece que sempre somos os mesmos. Parece que algo não se desenvolve na nossa vida. Esses ciclos com esse caráter inquebrável nos dá a sensação de dor, ansiedades, frustrações. E a nação de Israel estava experimentando algo nesse sentido, nessa direção. Porque quando você pensa em uma colheita, sabemos que ela é fruto de uma semente. Mas dentro de todo fruto existe uma nova semente. Alguns frutos possuem até mais de uma semente. Então, uma semeadura mortal produz uma colheita mortal. Só que quando esses frutos chegam até nós, vamos perceber que dentro deles há novas sementes que gerarão novas colheitas. E o ciclo parece não ter fim. E como lidar com estações como essa? Mas graças a Deus que o Senhor tem uma forma de quebrar esse ciclo. Existe uma maneira para que tais ciclos sejam interrompidos. Então há boas notícias para nós aqui nessa noite. Porque quando nós olhamos para o versículo de número 1, o pano de fundo é a conquista da terra prometida e o estabelecimento do povo dentro de Canaã. Note que na semana passada, em Oséias 9:10, a palavra profética comparava o povo a uvas no deserto. Se você olhar na tua Bíblia em Oséias 9:10, achei a Israel como uvas no deserto. E uvas no deserto é uma expressão que se remete ao povo na peregrinação. A forma em que o povo caminhou no deserto, mas o Senhor se deleitou deste povo. Porque o povo, mesmo com a sua murmuração, no deserto, o povo dependia do Senhor. Você pode parar para pensar nisso? Porque o povo no deserto não era um povo onde diríamos, nota 10. Pelo contrário, uma geração morre no deserto. E como o Senhor pode olhar para este povo e dizer, mas quando eu olhava para vocês, eu os via como uvas no deserto. É porque naquela estação, o povo dependeu inteiramente do Senhor para tudo. E é exatamente o modelo de vida que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele deseja que nós venhamos a aprender a confiar na dependência, na provisão, no cuidado do Eterno sobre nós. E se nós vivermos nesse nível, aprendermos a caminhar desta maneira, o Senhor se deleitará sobre nós, como o Senhor se deleitou do seu povo, uvas
no deserto, um povo que aprendeu a confiar na provisão do Eterno para cada momento da sua jornada. Que assim seja sobre nós. Mas agora, aqui, a figura é diferente, porque o chamado é de uma videira luxuriante plantada em uma boa terra. Ou seja, o povo não está mais no deserto, o povo está plantado. E de fato, Deus promete à nação de Israel adentrar a terra de Canaã e dar aquela terra como possessão daquele povo. Deus promete, Ele é fiel e Ele cumpre. Então agora a nação de Israel não é mais vista como uvas no deserto, mas como uma videira que foi plantada. E se Israel é uma videira, eu posso te garantir que foi o próprio Deus que plantou aquela nação na terra prometida. Os salmistas encontraram isso nas suas canções. Quando nós abrimos, por exemplo, Salmo de número 80, no versículo de número 8, veja como essa canção é declarada. Trouxeste uma videira do Egito. Quem trouxe? O Senhor. Expulsaste as nações e a plantaste. O Senhor removeu os inimigos da terra prometida e plantou a nação de Israel dentro de Canaã como uma videira. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até ao rio. O que nós vemos aqui? O Senhor que tira um povo do Egito, os chama como uma videira. Ele planta esse povo numa terra. Esse povo prospera. Esse povo avança. Esse povo entra numa estação de conquistas. Sabe, pastora Delma, são estações que nós oramos para viver, para experimentar. Agora nós vemos que esse povo, que foi plantado pelo Senhor como uma videira, é chamado por Oséias como uma videira luxuriante. E talvez para a ideia de uma vinha que frustrou o bom agricultor, devamos recorrer a Isaías no capítulo de número 5, quando ele conta a parábola da vinha má. Porque Isaías no capítulo 5 diz que o agricultor, ele preparou um terreno, ele adubou, cercou aquele terreno para que inimigos não adentrassem, ele preparou todo o ambiente para que uma vinha fosse plantada, e era uma boa vinha, não era qualquer vinha. E ele planta essa vinha em um terreno fértil, um terreno cuidado. Ele vai regar, ele vai cuidar para que nenhuma praga toque nessa vinha. Só que Isaías nos diz que quando chega a estação dos frutos, aquela boa vinha produz frutos azedos, frutos mirrados. E Isaías nos leva a pensar como uma parábola sempre nos propõe. A vinha era boa, o terreno era bom, tudo foi feito de maneira para que aquela vinha produzisse os melhores frutos, mas quando ela produz um fruto mirrado, um fruto doente, não há nada mais para fazer. Tudo que podia ter sido feito, havia sido. O que fazemos com uma videira como essa? Ela só está ocupando espaço. O agricultor vai dizer, precisa ser arrancado. Talvez essa seja a imagem que agora surge aqui também sobre a nação de Israel. Isaías aplica essa parábola sobre a nação de Judá. Mas agora Oséias olha para a nação de Israel e diz que a nação de Israel é uma videira luxuriante. O Senhor plantou aquela nação na terra prometida. O Senhor fez aquele povo prosperar. O Senhor é o multiplicador das bênçãos de Israel, como também Ele é o multiplicador das bênçãos sobre as nossas vidas. Como também Ele é o nosso sustentador dia após dia. Mas a gente precisa sentir o impasse nesse texto, porque luxuriante é literalmente uma vara da videira vazia. Essa é a tradução que vem na versão LTT. Mas em que sentido? Ela é vazia de frutos para o Senhor. Porque na versão LTT, a tradução literal traz muita clareza.
porque ela produz frutos para si mesma. Ou seja, uma videira que foi cuidada pelo Senhor, onde o próprio Deus esperava se deliciar nos frutos que seriam gerados por aquele povo. Mas no momento em que ele esperava a colheita, ele via que a videira era um ramo vazio. Mas de que maneira o Senhor não se deleitaria naqueles frutos, porque o que eles estavam produzindo não era para a glória de Deus. Eles estavam conquistando, mas eles não conquistavam para a glória de Deus. Eles estavam multiplicando as suas terras, mas não multiplicavam para a glória de Deus. E mal sabiam que todo aquele avanço vinha do Senhor, que toda aquela prosperidade vinha do Senhor, que aqueles dons vinham do Senhor, aqueles presentes eram dádivas do Eterno. Por isso nós precisamos nesta noite nos perguntar como nós estamos administrando as estações de avanço, as quais o Senhor tem nos proporcionado viver. Porque essa noite, meu irmão, é uma noite que precisamos nos perguntar que tipo de ramos nós temos sido. E é uma pergunta que eu preciso fazer junto ao Espírito Santo de Deus nessa noite. O que temos e fazemos estão apontando para a glória de Deus verdadeiramente? Será que tudo aquilo que temos, tudo que fazemos, precisa ser ajustado? Será que existe um posicionamento no nosso coração? Porque muitas vezes nós confiamos no nosso próprio braço, confiamos nos nossos próprios recursos, e o orgulho começa a tomar conta do nosso coração. A nação de Israel está tão envolvida nos seus próprios desejos, nas suas próprias paixões, que eles viviam para si mesmos. Eles não viviam mais para o Senhor. E eu vou dizer, existem pessoas que podem trilhar a vida inteira dentro da igreja e estarem galgando ministérios e estarem vivendo para os seus próprios corações e nunca vivendo para o Senhor. Mas nessa noite eu quero apenas ouvir a voz do meu Jesus queimar dentro do meu coração, porque eu sei que à medida que eu ouço a voz do meu Jesus, os meus olhos se abrem. Então eu não quero viver para o meu próprio coração, eu quero viver para o coração de Jesus. Eu quero fazer aquilo que agrada o coração do meu Jesus. Eu desejo muito que Ele se deleite sobre nós aqui nessa noite. Só que a situação de Israel é estarrecedora, porque segundo a abundância do seu fruto, é assim que está no versículo de número 1, assim multiplicou os altares. Veja, quanto mais Deus desse a abundância do fruto, na mesma proporção, Israel multiplicava os altares de idolatria. Eles estavam usando os recursos que Deus havia lhes dado para alimentar aquilo que estava no seu próprio coração. Não estavam vivendo para o reino, não estavam vivendo para o rei. Eles se perderam em seus próprios corações. E por isso, meu irmão, aqui uma luz de alerta precisa se acender nessa noite, porque os nossos corações são enganosos. Muitas vezes nós achamos que estamos seguindo a vontade de Deus, mas estamos nos embaraçando com os desejos dos nossos próprios corações, com ressentimentos, com ciúmes, com coisas vãs e passageiras, mas que os nossos olhos nesta noite sejam capturados pela beleza do Eterno, para podermos ser incendiados por aquilo que não é passageiro. Sabe, o nosso Deus é generoso, mas o versículo 1 deste capítulo nos diz que quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Em que sentido? Quanto mais riqueza, quanto mais próspera, quanto mais fértil era a terra, mais eles usavam esses recursos para embelezar os altos de idolatria. Não há problema em você ter um bom carro, mas existem momentos em que as pessoas começam a viver para isso. E elas não estão mais satisfeitas com o que têm. Você pode andar num bom carro, mas existem pessoas que estão preocupadas apenas com isso, enquanto o irmão que está do seu lado perece, está envolvido nos seus próprios desejos, está adormecido para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Então as formas de idolatria no nosso tempo, elas são diferentes, elas se manifestam de maneiras distintas. E isso deve ser uma preocupação que nós, como igreja do Senhor Jesus, precisa estar atento. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Senhor em como administrar cada momento, cada detalhe,
tudo aquilo que nos foi confiado, sejam bens materiais, sejam dons espirituais. Isso não se prende apenas àquilo que pode se tocar, porque existem pessoas que recebem dons de Deus e aquilo entra para o coração daquela pessoa e o domina de tal forma que Deus deixa de ser o Senhor sobre a vida dela e ela passa a servir o seu próprio dom. Se esqueceu de quem é o Senhor. Mas quem é o doador de toda boa dádiva? Tiago nos diz: o Senhor é o doador de toda boa dádiva. Então, se eu tenho algo sobre a minha vida, eu sei de quem vem, eu sei quem é a fonte, e a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, pelo século dos séculos. Não é sobre mim, mas é sobre a glória dEle. Israel lançava essa generosidade extraordinária do Senhor na ornamentação das colunas de idolatria. Por isso, Oséias 2,8 fala que eles não percebiam que as vinhas eram do Senhor. O texto diz: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro. Quem multiplicou? O Senhor. Ele é o multiplicador da bênção. Mas o que eles fizeram? Eles usaram para Baal. Então Israel, como uma videira plantada, uma videira cultivada, uma videira protegida, Israel gerou uma expectativa de frutos no coração do Senhor. O Senhor esperava frutos de retidão, frutos da justiça divina. E essa mesma realidade é uma realidade que está sobre nós. Porque quando nós olhamos nos evangelhos, especificamente João 15, versículo de número 1, o nosso mestre nos disse: eu sou a videira verdadeira. O Pai é o agricultor e vocês são os ramos. Nós somos os ramos. Então nós, como igreja, nós somos aqueles que geram uma expectativa de colheita no coração do bom agricultor. O Senhor espera desfrutar isso de nós, porque eu e você somos a extensão frutífera do ministério de Jesus, da vida de Jesus. Então eu costumo dizer, e vocês já me ouviram aqui várias vezes recitar isso: ele não é a jabuticabeira verdadeira, porque os frutos da jabuticabeira estão no caule, mas os frutos de Jesus, os frutos da videira, são vistos nos ramos. E eu declaro sobre a minha vida, em nome do Senhor, que esses frutos sejam vistos não só em mim, mas na minha casa, que sejam vistos em nós, mas não somente em nós, mas através de nós, que cada um de nós aqui nessa noite possamos sair daqui para sermos aqueles que carregarão e manifestarão frutos para a glória do nosso bom Deus. Esse é o ponto. E Jesus não é uma videira estéril, ele é uma videira fértil. Então aumente as suas expectativas nesses frutos, porque os frutos dessa videira são deliciosos. Os frutos de Cristo em nós serão frutos em que o Pai se deleitará. Existe um deleite do Senhor aqui sobre nós nessa noite. Existe graça, bondade e misericórdia do Senhor sobre nós aqui nessa noite. Então no versículo de número 2, o coração deles era um coração falso. O coração é falso, por isso serão culpados. Veja que a palavra aqui, na minha versão, é falso. Talvez alguém tenha aqui a NVI. A palavra é enganoso. Mas a palavra hebraica é halak, que segundo o dicionário de hebraico, significa dividir, repartir, compartilhar. Então, em que sentido essa palavra se aplica ao coração deste povo? Eles estão com o coração dividido. Por isso o coração deles é enganoso. A mente deles está dividida e por isso eles serão culpados. Eles são responsáveis por suas sementes, bem como nós também somos aqui nessa noite. Então Israel usa os seus recursos divinos, recursos que foram dados para a produção de frutos de retidão. Usam esses frutos na idolatria, usam esses frutos na autossuficiência. E isso foi uma semeadura mortal. Aquilo que você semeia, você colhe.
Então, o que se espera desse momento, uma vez que a semente está sendo lançada, é que esses frutos em algum momento virão à tona. E o que o Senhor diz no versículo 2 ainda, é que Ele mesmo, o Senhor, quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Israel confiou em seus flertes com esse mundo. Israel confiou na diplomacia com as nações, autossuficiência. O capítulo que nós já lemos aqui hoje, Israel confiou em carros e cavalos. Mas eles descobririam que essas coisas seriam incapazes de livrá-los. Por quê? Porque só o nosso Deus traz escape e livramento. Porque enquanto homens confiam em carros e cavalos, nós confiamos no Senhor, o Deus da nossa salvação. Esse é o lugar onde nós somos chamados para construir as nossas vidas. Nós somos chamados a submeter as nossas mentes, os nossos pensamentos. Quantas vezes os nossos corações não são atacados para tentar dividir os nossos pensamentos? Às vezes somos tomados por ataques do inimigo que tenta nos colocar medo, ansiedades e nos levam a escolhas equivocadas. O medo, meu irmão, e a ansiedade não são frutos do amor de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque quando olhamos para o amor do Pai, Jesus nos ensinou de maneira clara no Sermão do Monte: se Ele cuida das aves dos céus, quanto mais de nós que somos filhos dele. Mas os ataques acontecem, e esses ataques tentam minar a nossa mente, tentam dividir a nossa mente constantemente. É como sombras, são enganos, irmão. Mas que nesta noite a nossa mente seja livre de qualquer ataque de Satanás, que as nossas mentes sejam blindadas pelos céus, para ouvirmos com clareza a voz de Deus. Você não está sozinho, meu irmão. Nós estamos dentro da casa do Senhor, estamos na casa do nosso Pai. Nós fomos chamados para servir e amar os nossos irmãos, servir a nossa geração, servindo ao Senhor, comunicando a essa geração que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Esse é o nosso chamado. O Senhor desfrutará disso em nós, para a glória do nome dEle. Olhando para a história, carros e cavalos não puderam salvar a nação de Israel. E o versículo 3 diz: e agora, pois, dirão eles, não temos rei. Diante do desastre, o próprio povo reconhecia o colapso do governo. Tudo estava caindo. Até mesmo a história que nós já contextualizamos aqui. O trono de Israel foi um trono tomado a preço de sangue. Olhamos para os governos de Israel e encontramos reis que implementaram tentativas diplomáticas para encontrar segurança nas outras nações, ao passo que a segurança da nação de Israel era o próprio Deus, a rocha que nunca seria removida. Nós olhamos para o governo de Israel e nós vemos reis que perderam o temor do Senhor. Então agora o versículo 3 nos mostra que o próprio povo reconhecia: nós não temos reis. Eles reconheciam que seus líderes não eram reis legítimos, e os que diziam reinar estavam sendo mortos. Os que diziam reinar estavam sendo levados para o cativeiro. Por quê? Porque só o Senhor reina para sempre. E isso é um chamado para nós, isso é uma oportunidade para mim e para você nesta noite, de clamarmos ao Senhor: vem e reina sobre mim. Venha e reina sobre a minha casa. Venha e reine sobre a minha vida. Governe a minha mente, Espírito Santo de Deus. Governe o meu coração nessa noite, Espírito Santo. Porque a razão desse colapso está claro no versículo de número 3. Nós não temos reis porque nós não tememos ao Senhor. Essa é a razão, a causa. O temor do Senhor havia se perdido. Mal eles sabiam que o temor do Senhor nos protege. Por quê? Tiago nos diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que isso quer dizer? É que o temor do Senhor nos protege do diabo, dos ataques de Satanás.
Então tema o Senhor Todo-Poderoso, o Eterno, o Onipotente Deus, aquele que controla todas as coisas e que nada lhe escapa da mão. Tema o Senhor, meu irmão, porque nele há livramento, nele há escape, ele é a rocha da nossa salvação. Nele você está completamente seguro, você está completamente segura. Mas o temor do Senhor também nos guarda deste mundo, porque os anjos do Senhor não estão acampados ao redor de qualquer um, mas estão acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor, e a estes ele o livra. Então, nós sabemos que este mundo jaz no maligno. Existirão tentativas do diabo. Sujeitai-vos a Deus e resista ao inimigo, e ele fugirá. Ele não tem opção. Isso é um decreto dos céus sobre nós aqui nessa noite. Talvez estejamos aqui debaixo de ataques, mas que os nossos olhos possam ser abertos. Sabemos que o mundo jaz no maligno, mas nós saímos daqui, meu irmão, em um lugar de proteção. É como se houvesse, meu irmão, um escudo sobrenatural, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor. E eu oro para que o Espírito de Deus produza esse temor santo dentro do meu coração nesta noite. O temor do Senhor desfaz até mesmo os enganos do nosso próprio coração. E isso é uma promessa do Senhor, feita através do profeta Jeremias, no capítulo de número 32, a partir do versículo de número 39. O Senhor nos promete um coração íntegro. Jeremias 32, versículo 39 diz: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Para quê? Para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Um coração íntegro, um caminho íntegro. E ele fará isso para nos habilitar a viver neste lugar de temor do Senhor. Meu irmão, é dentro desse lugar que nós voltamos para Oséias e percebemos que a pergunta que é retórica no texto nos leva à mesma resposta. Se nós não tememos o Senhor, perguntaria a vocês nessa noite: e o rei, que faria por nós? O que um rei pode fazer, uma vez que não há mais o temor do Senhor no meu coração? O que um líder pode fazer, quando não há mais temor no meu coração? Nada pode ser feito. Não há socorro, não há para onde ir, não há o que fazer, se o Senhor não guardar a casa. Salmo 127:1. Em vão vigia a sentinela. Perceba que o Senhor não está dizendo que não devemos colocar sentinelas, mas Ele está dizendo que quem de fato está guardando é o guarda de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o nosso Deus, e Ele guardará a cada um de nós até o dia em que nós nos apresentaremos diante dEle. Sabe, eu oro ao Senhor para que possamos nos apresentar como servos do Altíssimo, de pé diante dEle no grande dia, para ouvirmos: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que eu vos tenho prometido antes da fundação do mundo. Sabe, essa é a nossa oração. E que bom que quando eu leio a Epístola de Judas, os últimos versículos nos mostram que o nosso Deus nos guardará. Ele firmará o nosso pé. Ele é o nosso guarda fiel. Então, meu irmão, tema ao Senhor, peça que o Espírito Santo de Deus produza esse temor. E aí você vai dizer: mas é que isso é medo? Absolutamente não, porque o medo te afasta, mas o temor do Senhor te habilita a permanecer na presença dEle para sempre. Que isso seja uma realidade espiritual sobre as nossas vidas, que isso seja forjado dentro do nosso entendimento, que isso se enraize em nosso coração todos os dias da nossa vida, porque a falta de temor é como uma erva venenosa nos sulcos do campo. Esse é o versículo de número 4. Eles falam palavras, são somente palavras e nada mais, jurando falsamente, fazendo aliança, e por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Sabe, quando
você tem uma plantação e ali uma erva daninha começa a crescer e que você não consegue controlar. É uma praga. Dentro desse lugar, nós percebemos que isso foi causado porque eles mesmos semearam. Eles falavam palavras e eram só palavras. Nunca foi uma realidade interna no coração deles. Eram palavras vãs, eram palavras vazias. Eles estavam constantemente jurando falsamente. Eles estavam vazios de frutos que glorificavam a Deus. E esse jurar falsamente, a palavra hebraica é chave no sentido de vacuidade, nulidade, vaidade. Nenhum juramento que eles fizessem poderia impedir a Assíria. Porque, na verdade, por trás desse movimento de guerra, esse movimento geopolítico dos dias de Oséias, estava a boa mão do Senhor. Em que sentido? A Assíria, na verdade, era só um machado nas mãos do lenhador. É interessante que quando o Isaías recebe uma palavra profética contra a Assíria, ele deixa isso de maneira muito clara, porque a Assíria extrapola os limites que estavam dentro do coração de Deus, no sentido de que castigo a nação de Israel merecia. E eles vão além, porque era uma nação impiedosa, era uma nação com um governo ímpio. E então Isaías libera essa palavra, nos mostrando, de fato, quem está no controle. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 10, no versículo de número 15. Talvez na sua Bíblia haja uma epígrafe, profecia contra a Assíria. E aí o versículo de número 15 diz assim: porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? O que Deus está dizendo através do profeta Isaías? Rei da Síria, você é só um machado na minha mão. Por acaso o machado pode se gloriar com o lenhador, com aquele que corta? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. O que Isaías está dizendo? Sou eu o Senhor que tenho o controle. Se a Assíria vai, é porque eu, o Senhor, estou no controle. Meu irmão, Deus está cuidando de tudo sobre a face da terra. E eu amo encontrar textos como esse, porque isso nos mostra princípios gerais que são aplicados de maneira específica. Quem está controlando a nossa nação? Alguém pode dizer: existe um presidente que foi eleito. Isso aos olhos naturais. Mas do céu, sou eu, o Senhor, que está no controle. Aleluia. Nós vemos guerras e rumores de guerra. O Senhor não perdeu o controle. A nação de Israel agora sofreria a colheita da sua própria semeadura. A Assíria. E a Assíria, ela de fato se move de maneira impiedosa. E Deus percebe isso. E por isso levanta Isaías para trazer essa palavra de denúncia contra o império assírio. Mas o ponto é que a nação de Israel era uma nação que tentou de todas as formas escapar da Assíria. Como? Tentando até fazer uma aliança, um tratado diplomático, de alguma forma estabelecer relacionamentos de políticas externas, para que então eles pudessem estar se sentindo, entre aspas, seguros. Mas eles estavam pulando na boca do monstro. Eles semearam o que colheriam. Eles estavam fazendo aliança com outras nações. E isso foi uma característica da nação de Israel, não só nos dias de Oséias, mas uma característica do reino do norte. Nos dias de Elias, Acabe se casa com uma princesa sidônia, Jezabel. O que é isso se não é uma forma de tentar estabelecer uma aliança diplomática? Nós vamos olhar nos dias de Acais e vamos ver o rei Peca se aproximando do rei da Síria para virem contra Judá. Ou seja, a nação de Israel se aliançando com uma nação pagã para lutar contra os seus próprios irmãos. Essa é a imagem do reino do norte. Nós vimos aqui o rei Menahem pagando tributo a Pul. Nós vimos aqui o rei Oséias, uma vez que a pressão assíria estava aumentando, ele envia mensageiros até o Egito.
A nação de Israel estava flertando constantemente com as outras nações. Estava flertando constantemente com os outros poderes deste mundo. Mas esses poderes jamais poderiam trazer socorro para Israel. Por quê? Porque só o Senhor é o nosso socorro. Aqui está, meu irmão, o ponto onde nós aplicamos a nossa vida. Você não precisa fazer alianças com este mundo. Você não precisa depositar a tua confiança de fé que pertence ao Senhor a qualquer outro recurso, porque o nosso Deus é fiel. Ele não falhará com você. Espere o momento certo, oportuno, porque o Kairós de Deus não falhará sobre a sua vida. Ah, mas tem tempestades se levantando. E aí nesse momento você será tentado a lutar com os seus próprios recursos, mas que possamos diante dessas estações aprender com o nosso Senhor, que possamos colocar os nossos joelhos no chão e clamarmos socorro do alto, bem presente nos dias de tribulação, bem presente nos dias de angústias. Esse socorro não falhará sobre as nossas vidas. A nação de Israel havia tropeçado e por isso, como uma erva venenosa, uma erva amarga. A palavra hebraica dá esse sentido. Eles estavam indo para o fim deles. A própria nação escolheu esse caminho. Os moradores de Samaria, diz o versículo de número 5, seriam atemorizados. Por causa de quê? Por causa do bezerro de Bet-Aven. E esse bezerro talvez seja a primeira semente de morte da nação de Israel. Lembram quando nós mencionamos aqui o rei Jeroboão I, que quando o reino se dividiu, ele colocou 2 bezerros, um em Dan e outro em Betel, e transformou Betel, que significa casa de Deus, em Bet-Aven, casa de iniquidade. Eles se esqueceram do Senhor, e isso resultaria em se tornarem atemorizados. Uma vez que nós esquecemos do Senhor, nós seremos agitados. Isso é o que diz o Salmo de número 1. Porque aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhagens não caem, elas não murcham, o fruto na estação certa, e tudo o que fizer prospera. Entretanto, o versículo de número 4 diz: mas os ímpios, eles não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Assim são aqueles que esquecem da lei do Senhor. Estão agitados, estão preocupados. Só que eu quero te dizer, meu irmão, que nós não precisamos caminhar assim. Porque nós estamos aqui para meditar na lei do Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Eterno e para sair daqui meditando naquilo que o Senhor tem nos dado. Esse tempo aqui na imersão, ele é um tempo muito precioso, porque ele é um tempo que tem transformado as nossas vidas, tem transformado as nossas casas, tem nos levado a um lugar de amadurecimento em Deus, porque nós não saímos daqui apenas dizendo eu ouvir uma palavra, nós saímos dizendo daqui ao Senhor, faça com que essa palavra seja evidenciada na minha vida. Isso é meditar na lei do Senhor de dia e de noite, é pedir ao Senhor que a palavra que é liberada sobre nós, ela possa estar constantemente na nossa mente e nos nossos corações. Que haja luz em nossas mentes aqui nessa noite e que haja uma chama acesa em nossos corações nessa noite. Por que você está agitado? O Senhor está dizendo: eu estou contigo. Israel estaria atemorizado, estariam agitados. Por quê? Porque a confiança deles estava num bezerro de ouro. Então eles estavam agitados. Eles estavam atemorizados, porque eles veriam esse bezerro ser levado. O povo e os sacerdotes, eles se lamentariam, porque eles descobririam que a glória do bezerro se foi. É o que está escrito no versículo de número 5. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras temerão por causa da sua glória, da glória do bezerro, que já se foi. O lamento e a frustração, a dor de construir
uma vida inteira diante de uma glória que é uma falsificação da glória do Eterno, diante de uma glória que é passageira, diante de uma glória deste mundo. Aqui está o ponto. Se eu viver para coisas que glorificam o meu nome passará. E te garanto que passará. Por quê? Porque eu receberei um novo nome. Nós receberemos um novo nome. Então, às vezes, nós estamos nos envolvendo com coisas que fazemos, e isso produz louvor, e não há problema no louvor. O problema é quando o louvor se embaraça com a adoração que pertence só a Ele. Quando o louvor se embaraça com a glória que pertence só a Ele. E a nação de Israel estava embaraçada com a glória de um bezerro de ouro. Eles achavam que o campo só estava prosperando por causa de Baal. Só que o rei da Síria vai invadir e eles vão levar aquele bezerro de ouro. Mas eu quero te dizer que a glória do Senhor estava disponível para aquele povo e eles não perceberam. Por isso eu oro Efésios nessa noite sobre as nossas vidas. Paulo ora na epístola de Efésios sobre a igreja de Éfeso, e ele ora dizendo que os vossos corações, que os olhos dos vossos corações sejam iluminados. Porque é surpreendente. Em que sentido? Eles estavam diante da glória e não perceberam. Por quê? Os olhos estavam grudados. Mas que os nossos olhos possam se abrir nesta noite, porque temos acesso à glória do Senhor. Nós temos a oportunidade de contemplar a glória do Eterno e ainda mais, e sermos transformados. Abra suas mãos em nome de Jesus e sermos transformados diante desta glória. E à medida que somos transformados, a palavra diz, é de glória em glória, que a porção de hoje seja derramada sobre nós e produza essa transformação para que o nome do Eterno seja engrandecido através de nós. Meu irmão, a glória dele é uma glória de eternidade em eternidade. Recebam em nome de Jesus. Glorifiquem a ele. Cara, que os nossos lábios proclamem essa glória. Que diminuamos e que ele cresça. Então, se nós estamos diante da glória do Senhor, se existe a oportunidade de sermos transformados de glória em glória, se existe esse presente para nós aqui, precisamos colocar isso em relação a tudo que temos e a tudo que somos. Isso é fundamental para toda a caminhada cristã. Paulo fez isso em um momento da sua jornada e ele deixou isso claro para a igreja dos Filipenses. Quando ele escreve a sua epístola, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 4, ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, Paulo diz, eu ainda mais. Alguém vai dizer, mas por que, Paulo? Porque eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Benjamim é a tribo onde veio o primeiro rei de Israel, Saul. Hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele diz, eu era irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Mas para quê, Paulo? Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, não é a minha capacidade, não é a minha força, não é o meu conhecimento, não é a minha rede de influências, não são os meus recursos financeiros, não há justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, e para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Nunca será sobre o que eu tenho. Nunca será sobre as minhas capacidades. Na verdade, todas essas coisas são bênçãos de Deus. Mas quando eu comparo com a dádiva de ganhar a Cristo, todas essas coisas são refúgio. Meu irmão, não é sobre que posição ministerial você galga. Quando comparado com a oportunidade de ganhar a Cristo, tudo é refúgio. Não é sobre você ter um carro, uma casa, meu irmão. Não é sobre você ser conhecido, não é sobre quanto você tem na sua conta bancária. Quando tudo isso é comparado em ganhar a Cristo e ser achado nele, tudo é colocado no seu lugar apropriado. Cristo acima de tudo e de todos. Aleluia. Note que Paulo não está dizendo que essas coisas não têm valor. Ele está dizendo que quando comparado a ganhar a Cristo, tudo perde o seu brilho. Eu quero muito olhar nos olhos do meu Senhor Jesus. Eu estou lutando para olhar nos olhos do meu Senhor Jesus. Sabe, eu quero terminar essa carreira e poder um dia olhar nos olhos do meu Mestre. Por isso eu entrego a minha vida a Ele todos os dias. Por isso eu entrego a minha jornada, o meu coração a Ele, para fazer o que está no coração dEle. Me render a Ele todos os dias. A nação de Israel não conseguiu entender isso. Eles estavam agora atônitos e atemorizados. Por quê? Porque a glória do bezerro se foi. O versículo 6 diz: também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa de seu próprio capricho. Caprichos próprios resultaram para Israel em vexame e vergonha. Essa é a colheita das nossas sementes, quando essas sementes são coisas passageiras. Eles viram o bezerro de ouro, se tornaram presentes para o rei da Síria. Agora sinta o contraste. Quando a Assíria invadiu Israel, eles levaram o bezerro de ouro como presente do rei da Assíria. Agora, abra em 1 Samuel, capítulo de número 5. E veja o que aconteceu quando os filisteus levaram a arca do Senhor. 1 Samuel 5, versículo de número 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod. No dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Vai no versículo de número 6. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Você pode sentir o contraste, meu irmão, quando fora levado o bezerro de ouro de Samaria e quando os filisteus, em loucura, tocaram e levaram a arca do Senhor para Asdod. Assim é o nosso Deus, assim é o Senhor. O nosso Deus é o Deus glorioso. A sua glória, ela não é dividida. Nós não podemos profanar a glória de Deus. Ele é santo. E eu quero te dizer que isso é um chamado para nós aqui nessa noite. Por favor, em nome de Jesus, estejam atentos ao que o Espírito está dizendo aqui nesta noite. Porque esta glória na qual nós nos referimos, que fez com que Dagom estivesse com o rosto no chão, que no dia seguinte estivesse com a cabeça e os punhos cortados, essa mesma glória, ela habita dentro de nós. Essa glória está presente aqui neste lugar. E então que o temor do Senhor possa nos incendiar, porque esse é o Deus glorioso a quem servimos e precisamos aprender a lidar com a glória de Deus corretamente. Que os nossos corações possam tremer diante dessa glória. Que eu não venha profanar essa glória, mas que eu possa honrá-lo todos os dias da minha vida.
que eu possa bendizê-lo todos os dias da minha vida, que eu possa desfrutar da dádiva de contemplar essa glória e declarar essa glória ao mundo. Israel estava perdido. E talvez isso nos faça pensar: o bezerro de ouro não podia intimidar a Assíria. Por quê? Porque o bezerro de ouro é só um bezerro de ouro. Não tem vida, não há poder nele. Os ídolos, há uma raiz hebraica para essa palavra, que é elilim, não são. É como se fosse uma falsificação. Eles dizem ser, mas não são de fato. Então dizem ser Deus, mas não são. Não podem fazer nada. Mas nós servimos ao Deus vivo, o único Deus. Um Deus que nos surpreende com seu poder e com a sua glória. Olhando para o versículo de número 7, vemos o que isso gerou no governo. O próprio rei de Samaria seria levado como uma lasca de madeira na superfície da água. Talvez o contexto histórico aqui seja o rei Oséias, porque o rei Oséias foi levado prisioneiro em grilhões para a Síria, o último rei de Israel, o último rei do reino do norte. E ele seria levado como a água leva uma lasca de madeira. Às vezes nós nos assustamos com a força da água arrastando um carro. Imagine a força dessa água com uma lasca de madeira. O que isso significa? É que ele não poderia fazer nada. A força da tempestade política daquela época deixaria o rei incapaz de controlar o seu próprio destino. Ele não poderia encontrar um caminho, porque as tempestades fariam com que ele fosse levado. Mas o Senhor Jesus nos ensinou algo a respeito disso. Porque as tempestades não se levantam só sobre a vida dos idólatras. As tempestades não se levantam apenas contra os ímpios. Pelo contrário, sobre todos. Qual é a diferença? Sermão do Monte. Jesus diz que aquele que ouve e pratica essa palavra será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Tem inundação, tem dias difíceis, tem dias de pressões, mas vindo as tempestades, a casa permanece de pé. Esse é o nosso chamado nessa noite, meu irmão, que possamos ouvir a voz do Mestre e sair daqui rogando ao Espírito Santo, nos ajude a colocar todas essas coisas em prática, em nome de Jesus. O rei de Samaria seria levado como uma lasca de madeira pelas águas. O versículo de número 8 diz que os altos de Aven, de Bet-Aven, pecado de Israel, eles seriam destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e os montes se dirá, e aos outeiros, caí sobre nós. A referência aqui é a Bet-Aven, é ao bezerro de ouro de Betel, em que Oséias diz, são os pecados do povo, a obstinação do povo, o pecado de atribuir a glória de Deus a outro. Irmãos, isso é pecado, e nós precisamos nos arrepender de coisas dessa maneira. Planos e corações obstinados, isso é pecado. Por vezes nós não lidamos com essas coisas como se fosse, mas se nós não nos atentarmos, o próprio livro de 1 Samuel nos diz que a obstinação é como a idolatria. Às vezes nós ficamos cegos para realizar os nossos próprios planos e nos perdemos da intimidade com o Senhor. Nós nos perdemos do nosso relacionamento com o Senhor, e isso produz desolação. O texto diz que espinheiros e abrolhos sobre os altares. O que isso quer dizer? São ervas daninhas que começam a crescer, mas ervas daninhas só crescem em lugares inabitados. A presença não está mais ali, e ainda, nem mesmo eles estarão mais naquele lugar, porque o cativeiro os levaria. É um lugar desolado, e muitas vezes essa desolação tenta dominar o nosso coração, como se nós fôssemos viver em um lugar sozinhos. Mas isso só pode ser recuperado se entendermos que a presença é o que nos faz caminhar todos os dias das nossas vidas. O Deus Emanuel. Os ídolos nos levarão à desolação. Meu irmão, se tem plano te consumindo, reposicione hoje o teu coração. Porque aquilo que é de Deus, meu irmão, pode ter certeza, pode até te levar a pressões, mas vai te levar
em paz. Não estou dizendo que não tem pressão, não estou dizendo que não tem dias difíceis, não estou dizendo que não tem tempestade, mas quando a presença do Senhor está governando o nosso coração, creia que o Espírito Santo de Deus te liderará a um lugar de descanso. Eles estavam agora experimentando desolação, espinheiros e abrolhos sobre o altar, a ponto de se desesperarem e dizer: montes caiam sobre nós, outeiros nos cubra. Por quê? Porque eles estavam desesperados. É exatamente o que acontece quando o nosso coração se perde da presença. E aí o mundo começa a cair. E percebemos que onde estávamos nos apoiando, passou. Mas que os nossos olhos se abram, porque existe uma rocha fiel que está batendo a porta do nosso coração nessa noite. Existem áreas das nossas vidas que precisam ser reposicionadas. Interessante é que esse texto prefigura o que vai acontecer em Apocalipse. No capítulo de número 6, no 6º selo, nós vemos uma palavra profética em que os homens estão desesperados debaixo do juízo de Deus, porque o mundo está contra Deus. E eu vou dizer, meu irmão, não há como se apaziguar. O mundo sempre estará contra o Senhor. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E cuidado quando as pessoas pensam: não, é possível encontrar um lugar onde o mundo e Deus caminharão juntos. Porque o coração do nosso Deus não se mistura com aquilo onde a glória não é dele. Ele não habita em qualquer lugar. Embora ele seja tudo em todos e seja onipresente, existe um lugar onde ele se agrada estar. Embora muita gente cante sobre ele, ele não habita na canção de qualquer um. Ele habita nos louvores do seu povo. Então, quando nós olhamos para este mundo, sabemos que esse mundo está contra a vontade do Senhor, no sentido de que é aquilo que agrada ao Senhor, que glorifica o nome do Senhor. Mas, meu irmão, Jesus, ele iniciou uma obra na cruz do Calvário, e ele está reposicionando essa criação, e já começou a implementar essa obra, porque as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e nós somos os primeiros frutos dessa criação. Mas Apocalipse nos diz que nos últimos dias os homens clamarão aos montes, para que os montes caiam sobre eles, porque eles são desesperados, porque eles não sabem o que fazer. E isso é um chamado, meu irmão, a nos lembrar de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. A nação de Israel esqueceu de que o nosso Deus, ele também é um Deus que é fogo consumidor. Eles viveram de qualquer maneira, corrompidos. O versículo de número 9 diz: desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. E na semana passada nós falamos sobre Gibeá, um palco de uma cena das mais degradantes da história da nação de Israel, em que uma concubina de um levita foi violentada, estuprada e morta, o que produziu uma guerra civil terrível. E isso é uma marca da época dos juízes, porque qualquer pregação que você vá ouvir sobre os dias dos juízes, provavelmente o pregador falará sobre os altos e baixos da nação de Israel nos dias dos juízes. O povo pecava, eles clamavam ao Senhor, Deus levantava um libertador. Deus libertava o povo, passava-se o tempo, o povo se corrompia novamente, vinha outro inimigo, o povo clamava ao Senhor, Deus levantava outro libertador. O livro de Juízes é um livro de altos e baixos, mas ele se fecha em uma cena degradante, mostrando que a nação de Israel estava completamente corrompida. E agora, novamente, Oséias retoma esse momento da história de Israel e diz: vocês estão da mesma maneira, vocês carregam o mesmo nível de maldade. E aqui há uma nota da paciência e longanimidade do Senhor, porque o versículo de número 9 diz que e nisto permaneceste. Mas se eles ainda permanecem, meu irmão, é porque o Senhor ainda está esperando, ele ainda está aguardando pacientemente, porque ele poderia ter dado fim àquele povo há muito tempo. O Senhor ainda estava preservando aquele povo mesmo nessa maldade terrível. O que é isso?
é um motivo para agradecermos a Deus nessa noite. Por quê? Porque esta mesma paciência está operando sobre nós aqui. É essa paciência que está hoje nos trazendo a um lugar de arrependimento, de mudança. Porque, meu irmão, eu não vim aqui para bater no meu peito e dizer, eu sou o perfeito. Mas eu sei que começou uma boa obra na minha vida e que pacientemente o meu mestre completará essa boa obra na minha vida. Ele está me ajudando a caminhar dia após dia, sabe? Eu sinto Jesus me ajudando em cada passo. Muitas vezes quando eu tropeço, Ele segura na minha mão e assim Ele está te guiando nessa noite. Assim Ele está te sustentando, assim Ele estava sustentando o povo dEle. Assim Ele estava levando o seu povo a tentar acordar. Ele estava de alguma maneira dando mais uma oportunidade para que o seu povo pudesse despertar. É esse lugar que Ele quer nos levar nesta noite. A disciplina estava no controle de Deus. O versículo de número 10 diz, eu castigarei o povo na medida do meu desejo, do desejo do Senhor. A disciplina está no controle dEle. E isso é refrescante. Em que sentido? Para aqueles que esperam no Senhor, nós vamos aprender a conhecê-lo. Existem momentos em que nós vamos colher das nossas escolhas, sementes. E aí nós dizemos, então isso será o nosso fim. Isso apontará para a nossa ruína. Só que quando nós olhamos para o nosso Deus, Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 12, dizendo, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Em momentos que somos atacados, em momentos que o inimigo se levanta, porque ele se levanta. Em momentos como esse, que às vezes somos pegos desprevenidos, o Senhor está nos fortalecendo. Ele está guardando. Veja que nem mesmo o ataque de Satanás pode exceder aquilo que você é capaz de suportar. E nas provações, e quando nós fracassamos, ontem o pastor Luiz, ele ministrando a palavra, ele citou um texto que eu amo a respeito da vida de Davi, porque Davi havia pecado, Davi havia semeado algo e ele colheria isso. Então o profeta vem até Davi e pergunta, você quer ser perseguido por inimigos? Você quer uma peste? Dá 3 opções. Opção A, B ou C. E é interessante que surge uma opção D. Nenhuma das alternativas acima. Porque o desejo de Davi foi que eu caia nas mãos do Deus vivo. Porque as mãos do meu Deus são cheias de misericórdia. Então a disciplina do meu Deus é uma disciplina cheia de misericórdia. E Ele só disciplina o filho a quem ama. O Novo Testamento, mais especificamente Hebreus, nos diz que se Ele não te disciplinasse, isso apontaria para uma quebra da conexão familiar. Por quê? Porque Ele só disciplina os seus filhos, aqueles que são filhos, aqueles que são amados pelo Pai. A estes, Ele disciplina. Então, sabe, dentro desse lugar, nós precisamos aprender a lidar com as estações que nós estamos enfrentando. Isso é maturidade. Não podemos ser filhos mimados. Nós precisamos aprender a lidar com tudo aquilo que nós estamos fazendo e às vezes gerando e trazer isso para os pés do Senhor. Porque, meu irmão, talvez você tenha vivido até hoje de uma maneira, mas a partir deste momento você pode viver de modo diferente. E esse é o ponto da disciplina do Senhor. Nunca foi para o fim da nação de Israel. E nós vamos ver que existirão remanescentes deste povo. A Assíria vai engolir Samaria. Samaria vai se tornar um povo misto. Mas quando nós olhamos no livro de Lucas, nós vamos encontrar uma viúva chamada Ana. Ela é filha de Fanuel, de uma das tribos do Reino do Norte. Ela está no templo orando. Uma viúva que estava aguardando a revelação do Cristo, que estava esperando. E ela pôde contemplar com os seus próprios olhos a glória de Deus. Ela pôde contemplar o menino, ainda um bebê, entrando no templo para ser apresentado. Mas como assim, uma mulher do Reino do Norte? O Reino do Norte não foi engolido, não foi varrido?
mas existem remanescentes, meu irmão. Aquele que receber e guardar a palavra pode ter certeza que será preservado pelo Eterno. Então, muitas vezes, vamos olhar para essa estação da nação de Israel e vamos de fato entender que foi um momento de juízo de Deus, disciplina do Senhor. Mas você acha que foi para o fim do seu povo? Meu irmão, o nosso Deus é um Deus de aliança. Sabemos que a nação de Israel foi uma nação ímpia, uma nação idólatra, e por isso eles estavam colhendo aquilo que estava acontecendo. Versículo de número 11, porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Efraim, como uma bezerra domada, se aproximando das nações, como se fosse dócil a este mundo. E o Senhor colocaria sobre a nação de Israel, sobre Efraim, sobre Judá, um jugo. Eles precisariam agora desfazer os torrões de terra, e isso mostra uma terra ressecada, torrões de terra, onde que uma espécie de garfo de metal era preso ao animal, e ele precisaria puxar aquele instrumento para que a terra fosse revirada. Isso aponta para dias trabalhosos, dias difíceis. E aí nós nos perguntamos, eles semearam isso, e agora eles estão colhendo. E eu pergunto a vocês, que semente há dentro desse fruto? Senão uma semente que produzirá novamente o mesmo fruto. Será que eles estavam destinados a um ciclo mortal? Será que esse seria o fim? Como quebrar essa semeadura de morte? Como quebrar esse ciclo mortal? E aí Oséias lança um versículo salva-vida. Sabe quando você está no meio da tempestade e vem ali um salva-vida e você se agarra naquele salva-vida? Então surge o versículo de número 12. Vocês podem quebrar essa semeadura de morte. Vocês podem quebrar essa colheita mortal. Mas como? Mude a semente. Vocês semearam maldade até então. Então semeai para vós outros em justiça. Ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de poucio. Por quê? Porque é tempo de buscar ao Senhor. E buscar até quando? Buscar até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Deus está nos chamando agora, meu irmão, a nos envolvermos com a palavra dEle. Em que sentido? Porque Deus não está dizendo assim, semeie para mim. Você não está semeando para Deus, meu irmão. Quando alguém lança uma semente, você não está semeando, eu estou semeando para Deus. Deus está deixando aqui de maneira muito clara, vocês estão semeando para vocês mesmos. Vocês querem mudar a colheita? Amém? Vocês querem colher coisas diferentes? Então vocês precisam entender que vocês vão semear para vocês mesmos. Vocês semeiam. Deus está nos chamando a fazer a nossa parte, porque a dele, meu irmão, Ele certamente fará. E aí note que Ele não diz, semeia a justiça. Ele não diz, semeie a misericórdia. O texto é perfeito. Porque aqui o objeto não é direto, não é semear o quê, mas é semear em justiça, é semear conforme a misericórdia. Por quê? Ele está dizendo, quando vocês lançarem a semente de vocês, vocês precisam entender que essa justiça não é a justiça de vocês. Porque a justiça de vocês, Isaías nos diz, é como trapo de imundícias. Mas que vocês possam receber a minha justiça. Justiça essa que é derramada sobre nós, imputada em nós, colocada em nós, mediante a fé, por graça. Porque um dia Jesus morreu na cruz, para que a justiça dele fosse colocada em você, e então você pudesse pegar essa semente nessa noite, e lançar no reino espiritual, para produzir colheitas de vida, para que uma colheita de morte, um ciclo mortal seja quebrado. Meu irmão, que saiamos daqui em vida e vida com abundância. Não é semear a misericórdia, o texto diz, é semear conforme a misericórdia. Que misericórdia? A misericórdia que você recebe, é a misericórdia que você libera. Essa misericórdia que se renovou sobre a minha vida hoje, porque essa é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor que não tem fim, elas se renovam a cada manhã, elas se renovaram sobre a tua vida. Olha você aqui, meu irmão.
E aí ele diz: então arai o campo de poucio, o campo virgem. E note, meu irmão, que o campo virgem, ele é um campo que não está trabalhado, é um campo que tem pedras, é um campo que muitas vezes tem ervas daninhas, às vezes o solo está pisado, dá trabalho, tem que remover as pedras, mas que nós possamos remover esses torrões, remover essas pedras. Talvez a terra vai precisar ser revirada, talvez você esteja aqui, a tua vida esteja sendo revirada de cabeça para baixo, mas Deus está dizendo: continue com a mão no arado. Por quê? Porque é tempo de buscar ao Senhor. Busque enquanto pode achar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Mas até quando? Ele diz: não se preocupe, porque tem um tempo determinado. Eu vou chover sobre a vida de vocês. Busquem ao Senhor até que Ele faça chover a chuva de justiça sobre a tua vida. Busque ao Senhor até que Ele venha. Venha sobre nós. Isso é um chamado à perseverança, até que Ele venha. Filhos, não parem, prossigam, porque semear, arar, ceifar são coisas que nós fomos capacitados para fazer, mas chover na estação certa, só Ele pode fazer. Então nós precisamos esperar nele. O versículo de número 13 diz que eles araram malícia, colheriam perversidade. Comestes o fruto da mentira, mas por quê? Porque eles confiaram nos vossos carros, eles confiaram nos carros deles, confiaram na multidão dos seus valentes, confiaram na força do próprio braço. É incrível que fazer a obra do Senhor é confiar na mão do Senhor sobre as nossas vidas. Eles sentiram o sabor de construir a vida num engano. E aí o versículo de número 14 diz que um tumulto se levantaria. Portanto, entre o seu povo se levantará um tumulto de guerra. Veja que é um tumulto dentro do povo. Algumas vezes, confusões, desorientações em muitas áreas das nossas vidas. E isso é o Senhor que, por vezes, nos entrega os nossos próprios corações. Ele diz: você quer ir por esse caminho? Então vá. E o Senhor vai nos permitindo que venhamos caminhar nos nossos próprios desejos. O Senhor permite isso. E talvez esse seja um dos juízos de Deus mais terríveis. Talvez enfrentar uma enfermidade seja muito doloroso, mas, meu irmão, ser entregue ao seu próprio coração é uma ruína mortal. E a nação de Israel foi entregue a esse lugar. Eles caminharam segundo os seus próprios caminhos, mas Deus quer nos guiar. O Senhor quer guiar o teu coração. Ele quer conduzir o seu pensamento. Mas é necessário uma coisa: abre tuas mãos. É necessário se submeter a Ele. Receba, as nossas fortalezas não serão suficientes, mas o Senhor é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio eterno. Sabe o que o Espírito Santo de Deus incendeia no meu coração? É que Ele não é só o meu socorro para esta vida. Nele eu estou seguro eternamente. Então, sabe, é esse lugar que eu preciso construir a minha vida. A nação de Israel estaria em confusão de mente. Meu irmão, eu não sei se você está confuso em alguma área aqui da tua vida, mas eu quero dizer, Deus te trouxe aqui para te dar uma semente nova. Para você sair daqui declarando a palavra sobre a tua vida, tá? Em nome de Jesus. Porque eles agora estariam em um tumulto dentro do povo. As fortalezas seriam destruídas, porque as fortalezas desse mundo passam. E como Salmã, é o rei Salmaneser, um rei assírio, destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, as mães ali foram despedaçadas com seus filhos, assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Um rei que também rapidamente passaria. E eu digo que talvez isso seja uma realidade onde nos assombra, onde nós ficamos até impactados. Como um rei, como um governo, como um povo pode ser tão obstinado. Mas hoje pessoas ainda tentam substituir a luz da verdade pela sua própria sabedoria. Pessoas tentam substituir a nossa confiança em Deus pela confiança nos próprios recursos. Substituem pelas suas próprias forças. E eu vou dizer que esses recursos estão fadados ao fracasso. Então, o que eu preciso fazer? Se há alguma área na minha vida
em que eu quero que confusões sejam removidas, só existe um lugar aonde eu posso me buscar, é no Senhor dos Exércitos, em lugares onde há ansiedade na minha vida, talvez frutos de escolhas erradas no teu passado. Meu irmão, eu não estou aqui para te atirar uma pedra, eu estou te dizendo que nós podemos nos levantar e mudar a nossa semente hoje. Ah, mas eu ainda preciso lidar com essas coisas. Você vai precisar de fortalecimento dos céus, você vai precisar de direcionamento do Senhor. Eu vou dizer, meu irmão, hoje é dia de mudar a semente. Nós vamos ver a nossa vida nele, nós vamos ver o nosso coração nele, mas nós vamos colocar a nossa confiança nele. Isso é uma semente nova. Sabe, o meu coração por vezes é atacado, mas eu quero trazer meu coração para o altar, mudar sementes. Eu quero que a minha confiança seja afinada no Senhor nessa noite. Eu não sei o que você está enfrentando, mas sonde agora. E cada um aqui, talvez em uma área diferente. Porque, às vezes, um não luta com questões financeiras. Está tudo certo. Mas as emoções estão abaladas. Aí tem outros, cara, que o emocional está no lugar, mas é cheio de dúvidas em relação à sua própria vida com Deus. Aí tem pessoas que, não, eu estou colocando meu coração no Senhor, mas eu não sei o que fazer dentro da minha casa, porque eu tenho desafios familiares. Você percebe, meu irmão, que todos nós temos os nossos desafios e temos áreas que muitas vezes nós ainda não semeamos a boa semente. Essa noite é a oportunidade de mudarmos a semente. Então sonde ao Espírito Santo de Deus, fale com Ele agora. Eu estou falando com o Espírito sobre que área da minha vida eu quero que a colheita seja diferente. E eu estou lançando uma nova semente. É uma semente de arrependimento. Ah, meu Deus. É uma semente que me mudará, me levará a pensar de maneira diferente. Isso, comece a dizer, Senhor, é nessa área. Dê nome a essa área. Medo seja arrancado em nome de Jesus. Senhor, nós semeamos confiança nessa noite. Nós confiamos na Tua palavra. Isso, Deus está aqui. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti nessa noite. Nossas vidas te pertencem, Tu tens o controle de cada detalhe da nossa vida. E como igreja, Senhor Jesus, nós oramos a Ti, dependendo do Teu Espírito, porque Tu estás aqui falando aos nossos corações, e Tu conheces o meu coração. O Senhor sabe onde eu sou atacado, o Senhor sabe onde eu sofro, o Senhor conhece aquilo que eu rompi e aquilo que eu ainda não rompi na minha vida, porque reconhecemos que a boa obra já começou, e ela está em andamento, e Te louvamos por tudo que o Senhor fez, mas rogamos nesta noite, continua fazendo. E, meu Pai, nessa oração nós vemos uma semente sendo colocada nas mãos dos meus irmãos aqui nessa noite. Ó Deus, nós recebemos uma semente nova para lançar e cremos que um ciclo mortal está sendo quebrado aqui nessa noite. Meu Pai, espíritos de ansiedade, de morte, de tristeza, de angústia, de depressão, de enfermidade. Ó meu Pai, espíritos que estavam travando, meu Pai, finanças dos Teus filhos. Meu Pai, nós oramos aqui nessa noite. O Teu Espírito tem liberdade sobre nós. Se passarmos pela tempestade, a nossa oração é, continua conosco, porque se assim for, nós chegaremos do outro lado. Muito obrigado, Deus, porque nós rendemos o nosso coração a Ti, os nossos planos a Ti, nós colocamos, meu Pai, tudo que temos e somos, não escondemos nada de Ti, nos colocamos completamente nas Tuas mãos, de maneira íntegra, estamos despidos diante de Ti. Muito obrigado, porque dessa maneira, meu Pai, podemos ver que os Seus olhos continuam sobre nós e somos amados como ninguém pode nos amar. Obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão?